Que baita momento vive Bruno Guimarães. Acho que encontramos o nosso 10, só que ele veste a 8, né? Impressionante o que o Bruno Guimarães fez nessa última data FIFA e o que ele vem fazendo com a camisa do Brasil sob o comando do Ancelotti. A ideia é hoje a gente discutir um pouco aqui sobre como que o italiano tá conseguindo tirar o melhor do Bruno Guimarães e como que ele vai ser importante se ele mantiver esse nível para nós na Copa do Mundo. Se você puder, já deixar seu like, se inscrever no canal, de grande ajuda aí a nós. Estamos crescendo e precisamos aí da ajuda de vocês. Mas vamos lá, hoje a ideia é falar um pouco sobre o Bruno Guimarães, um cara que foi muito discutido na seleção brasileira nesses últimos anos, é um cara que vem performando no Newcastle, estou aqui com os números dele aqui do lado, desde 2021, da temporada 21-22 ele foi contratado pelo Newcastle e vem jogando muito bem lá. Titular absoluto, ídolo no clube, já foi campeão da Copa na temporada passada com o Newcastle, indiscutível por lá. Aqui sempre tem sido convocado, chegou inclusive a ser convocado para a Copa de 22, jogou já a Copa América com a seleção brasileira, mas nunca foi um titular incontestável, nunca conseguiu conquistar a confiança do torcedor brasileiro no geral e de nenhum técnico no geral. Acho que muitos convocaram, poucos tinham realmente a confiança e conseguiam tirar dele o que se esperava. Mas fato é que agora, sob o comando do Ancelotti, ele mesmo falou numa entrevista essa semana, é o melhor momento da carreira dele, é o melhor momento na seleção brasileira. Ele tem conseguido fazer atuações muito boas nessa data FIFA, 2 jogos, 2 assistências e mais do que isso, muita dinâmica no meio do campo. O Brasil contou muito com ele e sentiu muita falta dele nos momentos que ele não teve em campo. É um cara importante, é um cara que vem jogando bem. Eu separei aqui alguns números para a gente entender o que eu quis dizer com o nosso 10 veste a 8, mas é um cara que deu muita dinâmica para a seleção brasileira. E a gente veio aqui alguns vídeos atrás para discutir a falta de um camisa 10 nessa geração, não só na convocação do Ancelotti, mas na geração que o Brasil tem hoje. A gente não tem esse cara de criação, um camisa 10 clássico que algumas outras seleções têm. Se você pega a seleção argentina, ela tem alguns outros nomes com possibilidade de jogar de 10, a seleção francesa tem algumas opções, nenhum clássico camisa 10, acho que o futebol tem mudado muito e não tem tido mais, não tem criado mais esses jogadores, esse clássico camisa 10, mas a seleção brasileira tem a ausência desse cara. Se você olhar na convocação, na última convocação agora do Ancelotti, o cara mais próximo disso é o Paquetá, que não vive um bom momento no clube e que tem sido convocado realmente pela ausência de outras possibilidades e pelo que ele já fez na seleção em outros momentos. Nessa data FIFA ele até foi bem, o Paquetá, mas ele não é o cara unanimidade nesse momento para ser convocado. Faltam realmente esses nomes de camisa 10. A gente discutiu aqui, eu comentei que talvez valesse o teste no Alan Patrick ou no Matheus Pereira, que são caras muito com essa característica de qualidade no passe, de encontrar o espaço entre linhas. Mas fato é que eu acho difícil que o Ancelotti faça essas convocações, que teste esses jogadores. Ele falou, como eu comentei no vídeo passado, ele falou que em novembro vai ser o último teste dele. Novembro, data FIFA de novembro, o Brasil deve jogar com seleções africanas, que estão a se definir agora porque finalizou ali as eliminatórias africanas. Aquelas que não estiverem na repescagem devem enfrentar o Brasil, 2 delas, vamos ver quem que vai ser. Mas ali ele falou que deve ser os últimos testes dele, que ano que vem, a data FIFA, ele quer já usar com a seleção praticamente que vai à Copa. Pensando nisso, acho muito difícil ele testar outros nomes para essa função de camisa 10. Acho que o Paquetá foi bem nesses amistosos, deu assistência ontem, inclusive, e acho que ele garante uma boa possibilidade de ir para a Copa, e acho difícil o Ancelotti testar alguém, a menos que seja por força maior, alguém ter se machucado, ou um outro cara que está no radar ir muito bem nesses próximos meses, aí, nesse próximo mês, porque já é em novembro, já é daqui a um mês a próxima data FIFA. Mas enfim, a gente não tendo esse cara tão clássico assim, e mesmo o Paquetá sendo esse cara, vamos supor que o Paquetá seja esse camisa 10 na cabeça do Ancelotti, eu acho que hoje ele não é titular da seleção brasileira. Acho que o Ancelotti formaria a seleção brasileira titular para o início de uma Copa, a depender, claro, de quem que seria o adversário, mas eu imagino a seleção brasileira jogando muito mais próximo do que jogou contra a Coreia do Sul, onde o Paquetá não foi titular. Talvez com o Matheus Cunha, talvez com o Rodrigo fazendo essa função de 10
e aí Casemiro e Bruno Guimarães de volantes, e lá na frente um trio mais móvel. É isso que eu imagino hoje como escalação ideal da seleção brasileira. E aí, pensando nesse cenário, a gente não tem esse camisa 10 clássico. E a gente vê no Bruno Guimarães, nesses últimos jogos, um cara que se aproxima muito disso. Qual que é a ideia do camisa 10? O que a seleção precisa desse cara? A seleção precisa de um cara criativo, um cara ousado, um cara que tenha capacidade no passe para encontrar o entrelinhas, para encontrar a velocidade dos nossos pontas, que são muito rápidos, a movimentação dos nossos laterais. É esse cara que a gente precisa. E o Bruno Guimarães tem sido esse cara. É impressionante a dinâmica que ele tem dado, o passe que ele encontra para o Estevão no primeiro amistoso contra a Coreia para o primeiro gol do Brasil, e o passe que ele encontra ontem para o Paulo Henrique no gol do Brasil também, o primeiro gol. As duas assistências num momento do jogo onde as defesas adversárias estavam muito fechadas, o Brasil tinha muita dificuldade para encontrar espaço ali, e nesses dois momentos o Bruno Guimarães é quem encontra esses passes simples, mas passes rápidos, passes mais ousados, mais verticais, que quebram essa linha defensiva, e isso vai ser muito necessário na Copa do Mundo, com certeza. O Brasil deve enfrentar seleções muito fechadas, foi o nosso terror nas últimas Copas do Mundo. Se a gente voltar ainda 2 Copas para trás com o Tite, teve aquele Brasil e Costa Rica, onde o Brasil era quase que obrigado a vencer na fase de grupos, e o Brasil teve muita dificuldade para vencer, o gol só sai no segundo tempo. É muito claro que vamos ter essas dificuldades, principalmente no começo da Copa ali, contra algumas seleções que se fecham bastante, principalmente em linha de 5, como foi as 2 seleções asiáticas nessa data FIFA. Pensando nisso, um cara como o Bruno Guimarães é muito importante. O problema o Brasil não tem uma solução além do Bruno Guimarães para aquela posição. Ontem o Bruno saiu e o Ancelotti colocou o Joelinton, e é muito drástica a mudança de característica de um para outro. Acho que valeria a pena o Ancelotti talvez testar outros jogadores nessa função que o Bruno Guimarães faz. É um cara que, ao mesmo tempo que ele tem essa parte criativa ofensivamente, ele dá muita dinâmica defensiva. Ele é um cara que coopera muito no perde-pressiona, tem muita força física, muita imposição física para recuperar assim que o Brasil perde a bola, e para dar o primeiro combate ali ao meio de campo adversário. Então é um cara que tem uma dinâmica ofensiva e defensiva muito específica, que eu não vejo hoje, pelo menos na convocação anterior do Ancelotti, caras que tenham essa característica parecida. O Joelinton não é esse cara. O Joelinton é um cara de muito mais imposição física, de muito mais arrasto, e muito menos qualidade técnica no passe e encontrar opções ofensivamente fora da caixa. Ele é um cara de passes mais burocráticos, de definições mais simples ofensiva, mas de muito arrasto, de conseguir ter essa imposição física para puxar um contra-ataque, para vencer, para quebrar linhas, para se impor, para ser o elemento surpresa dentro da área, finalização de cabeça, pisar dentro da área para finalizar as jogadas. Eu vejo, inclusive, os dois com características parecidas com Paulinho e Renato Augusto, jogadores que jogaram a Copa de 2018 e eram importantes naquele time do Tite. Eu vejo os dois jogadores muito semelhantes. O Bruno Guimarães semelhante ao Renato Augusto, mas num momento de carreira muito mais inteiro fisicamente. Então o Renato Augusto era um cara muito mais definitivo ali, da parte de definir a jogada, e muito menos da parte defensiva do que é o Bruno Guimarães hoje. Acho que o Bruno Guimarães é mais completo do que o Renato Augusto era naquela Copa de 18, e o Joelinton muito mais parecido com o Paulinho, um cara que não vai encontrar os passes mais geniais, mas vai estar na área na hora da definição, que pode ser um cara importante para o elenco da seleção também. Apesar disso, vejo o Joelinton um passo atrás hoje no geral. Ele não conseguiu desempenhar com a camisa da seleção que ele já fez no Newcastle. Mas queria trazer aqui também alguns números do Bruno Guimarães com a camisa do Newcastle, para vocês entenderem que, apesar dele ser um segundo volante, um camisa 8, ele tem muita capacidade de criação e de ser esse camisa 10. Se a gente olhar desde a temporada 22-23, ele anotou 5 assistências em 40 jogos na temporada 22-23. Na temporada 23-24 foram 10 assistências, e agora na temporada passada foram 8 em 47 jogos. Nessa atual, em 9 jogos, ele já deu 2 assistências. Então é um cara vamos ver aqui, nas últimas 3 temporadas, ele é um cara de 20 assistências no Newcastle, disputando uma grande liga, disputando uma liga muito competitiva. Ainda assim é um cara de muita participação para gol, para além dos gols dele, né? Ele tem
7 gols na temporada 23-24, 5 gols na temporada 24-25 e já 2 gols na temporada atual. Então também é um cara de chegada à frente para finalização, mas o que eu quero destacar aqui é como ele consegue ser esse cara de encontrar os passes no terço ofensivo do Brasil. Dito isso, acho que é um cara importante, é um cara que está na Copa e não só está na Copa, como vai ser titular pelo que ele tem jogado com o Ancelotti. O Ancelotti conseguiu melhorar muito o futebol dele com a camisa da seleção, tem conseguido tirar do Bruno Guimarães aquilo que a gente precisa. É um cara de decisões rápidas, é um cara que não pode segurar muito a bola, não é um cara do drible curto, não é um cara de muita velocidade, então é um cara que não pode ficar numa função que demande dele muito tempo com a bola no pé, ou ele ser o cara de arrastar o contra-ataque. Ele precisa ter um ataque veloz. Ontem teve uns 2 ou 3 lances em que os pontas partiam, Martinelli, Vinícius Júnior, Luiz Henrique partiam no contra-ataque e ele era o cara de tentar num toque só já lançar esses caras. As 2 vezes não deu certo, ele acabou exagerando um pouquinho na força, mas ele tem que ser esse cara, um cara de passes rápidos, de passes verticais e não ser o cara de arrastar a bola, de ter pouca opção de passe no ataque. Então ele precisa de um ataque veloz, ele precisa de pontas de movimentação, de laterais que ultrapassem. É muito o que ele tem no Newcastle e é muito o que a seleção proporcionou para ele nesses últimos meses. E acho que por isso que o futebol dele foi tão potencializado. Vamos torcer para que isso siga, essa boa fase dele siga, porque acho que vai ser importante para o Brasil numa eventual Copa do Mundo. Acho que ele pode ser importante para aquilo que o Brasil quer fazer na Copa. É isso, acho que o vídeo hoje era realmente a ideia de discutir um pouco sobre o Bruno Guimarães, em como ele tem se desenvolvido. Peço que vocês comentem aí o que vocês acharam, o que vocês acham do Bruno Guimarães, se acham que faz sentido o que eu falei, se vocês acham que ele é subestimado, superestimado, comenta aí o que vocês acham para a gente discutir um pouquinho aí nos comentários e a gente volta em breve aí para falar sobre algum tema de futebol. Estamos sempre aí falando sobre futebol além do óbvio e trazendo um pouco de contexto e visão diferente do comum. Valeu? É isso!